recuperação. E aí, tudo certo com vocês? Então vamos lá para mais uma aula de exercício. Hoje o tema vai ser calorimetria, tá? Então vamos embora. Eu trouxe 10 questões que caíram no Enem, tá? Embaixo dessas questões aqui tem o gabarito com solucionário, então qualquer dúvida que vocês tiverem, dê uma olhada no solucionário. Se tiver mais dúvidas ainda, só me consultar ou consultar a Erika, que a gente tá aqui para ajudar vocês, tá? Então vamos lá. Olha, diz a primeira questão. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, certo? Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, a medida da temperatura da água após o total da queima de combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada, beleza? O calor específico da água é 1 caloria por grama menos 1 vezes graus Celsius menos 1, beleza? E a sua temperatura inicial seria de 20 graus Celsius. Então vamos lá. Quantidade por porção, 10 gramas de duas castanhas, certo? Então, veja, olha o valor energético da castanha, 70 quilocalorias. Só que isso aqui é para 10 gramas. Ela queimou 2,5 gramas de castanha, né? Então, se ela queimou 2,5 gramas de castanha, então a gente faz, se 10 gramas tem 70 quilocalorias, então 2,5 gramas vão ter quanto? Daqui eu dividi por quanto, galera? Eu dividi por 10 dividido por 5 dá 2, né? Então na verdade eu vou dividir por 4, né? Então daqui para cá eu dividir por 4, então daqui para cá eu divido por 4 de novo. Então 70 por 4 vai dar 35 sobre 2, que seria 17,5 quilocalorias, certo? O que é que acontece? A minha porção de castanha, ela vai me gerar 17.500 calorias. Só que, assim como falado no enunciado, 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, se 50% da energia disponível foi aproveitada, então o calor aproveitado foi quanto? Metade disso aqui, né? Que é 50%. Então vai ser, vamos lá, 8.500 vai dar 17.000, né? Então 8.750. Então 8.750 calorias, que é metade disso aqui, né? 50% disso aqui. Show? Pronto. Então a gente tem o calor que foi gerado nessa reação. Como não houve mudança de estado, então a gente usa aqui calor sensível, né? Que é igual a MC delta T, que macete. Onde M é a massa de água, calor específico e a variação de temperatura. Então vamos lá, a gente tem o calor. Ele quer descobrir a temperatura da água medida no final do experimento. Então o calor a gente já tem, que é 8.750 calorias. Show. A massa de água a gente sabe que é 350 gramas. Botando em quilogramas, já galera, vai ficar 0,35 quilogramas. Só que vê, o Czinho, que é o calor específico, já está em grama. Então é melhor a gente deixar isso aqui em grama também. Certo? Então 350. É melhor não, a gente tem que deixar, né? Porque vai cortar grama por grama. 350 gramas vezes 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é o que eu quero descobrir. Então TF, menos temperatura inicial, que ele disse que era 20 graus Celsius. Certo? Então, vamos lá, né, galera? Ou você pode até deixar aqui, ó, uma variação de temperatura. Deixa eu só colocar aqui direto. Você pode até deixar uma variação de temperatura e no final você faz a conta com ela, certo? Não vai ter problema nenhum. Você pode deixar assim, a variação de temperatura. Então, quando você fizer essa conta aí, o que é que a gente vai encontrar? Deixa eu abrir a calculadora aqui e a gente já faz aqui, certo? A gente vai ter 8.750, então 8.750 dividido por 350. 25. Então, a temperatura, a variação de temperatura vai ser igual a 25 graus Celsius. Então, isso é a variação de temperatura. Cuidado para não marcar a letra A, tá? Eu sei que variação de temperatura é a temperatura final menos inicial, certo? A inicial eu sei que é 20 e a variação é 25. Então, na verdade, a temperatura final vai dar quanto? Vai dar 45 graus Celsius. Seria a resposta da letra C. Beleza? Vamos dar uma checada no nosso gabarito. Primeira questão, letra C. Beleza? Vamos embora. Deixa eu dar uma olhada no nosso tempo. Show. Segunda questão. Era em 2019, tá? Então, em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carídio, né, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras da rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio.
e que não deixava entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha correções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Então vamos ver o que foi, né, galera? Foi o seguinte: para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta dos cobertores, respectivamente, às funções de. Então, vê, a porta e aos cobertores. Pensa comigo, galera, como vocês viram com o Érica. O cobertor, ele não lhe aquece. Ele impede você de perder calor, certo? Ou seja, ele dificulta a passagem de calor. Lembra que calor é energia em trânsito, certo? Então, o cobertor em si não tem a função de aquecer. Ele nem tem a função de evitar a entrada do frio. Não tem como entrar frio. Lembra que o calor sai do meio que está com mais temperatura para o meio que está com menos temperatura, certo? Para que haja o equilíbrio térmico. Ou seja, ele minimiza a perda de calor das casas e pelos corpos, beleza? Então ele não diminui a entrada do frio nem aquece a casa, ele só minimiza a perda de calor, certo? Então seria a resposta da letra C. Show? Vamos dar uma checada na labareda, se tiver errado, ferrou, tô brincando, tá certo. Então vamos lá. Terceira questão. No experimento, o professor de matemática deixa duas bandejas de uma mesma massa de plástico e outra de alumínio sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isto o tato. Então, vê, é uma de alumínio e outra de plástico. Seus alunos afirmaram categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se na temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe a segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona qual das taxas de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Então, veja, o que é que acontece? Tem duas bandejinhas, uma de alumínio e uma de plástico, certo? E ele vai colocar um gelo em cima de cada bandeja dessa. E ele está perguntando sobre o derretimento dessas duas bandejas, certo? Então, o que é que acontece, galera? Se elas estão em equilíbrio térmico, vocês têm que lembrar o seguinte: é justamente o que disse no texto no começo. Vê, o alumínio, ele tem uma condutividade térmica maior do que o plástico. Por isso que, após algumas horas, mesmo estando na mesma temperatura, os alunos perceberam que a bandeja de alumínio estava aparentemente diferente, né? Enquanto tinha uma temperatura mais baixa, como se ela tivesse esfriada mais rapidamente, certo? Justamente por causa da condutividade térmica do alumínio. Então, se eu deixo o derretimento do gelo, se eu deixo o gelo nas duas bandejas, uma de alumínio e uma de plástico, o que é que acontece? Como o alumínio tem uma condutividade térmica maior, ele vai conseguir ceder o calor do ambiente mais rapidamente para o gelo, ou seja, o gelo vai acabar derretendo mais rápido na de alumínio do que de plástico, porque queira ou não, o plástico, por ter uma condutividade térmica menor, ele vai acabar barrando um pouquinho em relação ao alumínio o calor de ser transferido para o gelo, certo? Então, o alumínio vai ajudar na transferência de calor, ou seja, tem uma condutividade térmica grande. Então, o calor vai ser transferido do ambiente para o gelo de uma maneira mais rápida e mais fácil, certo? Então, por isso que a resposta seria a letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma condutividade térmica, que é o plástico. Show? Show. Se você ler as outras, você vê que não vai bater, beleza? Questão número 4. Em altas temperaturas de combustão, as altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento de motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos aos motores, foram desenvolvidos atuais sistemas de refrigeração, em que o fluido arrefecedor com propriedades especiais circula no interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. O que acontece, galera? Isso aí se chama o quê? O aditivo que você bota no carro, ou tem carro que é aditivo, tem carro que é água, né? Que ajuda a resfriar o motor, certo? Qual a propriedade do fluido arrefecedor que deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Vê, galera. O fluido, vamos lá, você percebe que tem carro que é aditivo e tem carro que é água. Por que todos os carros não podem ser água? Porque, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e tem motor que opera numa temperatura maior do que essa. Então, se eu estou colocando a água para resfriar o motor, ela precisa estar no estado líquido, né? Que ela vai passar, vai acabar recebendo o calor e vai levar esse calor até o radiador, de lá vai evaporar, beleza? Mas o que acontece? Se essa água não estiver no estado líquido, ela não vai conseguir receber esse calor, não é isso?
Na verdade, se ela não estiver no estado líquido, eu não consigo resfriar o motor, né? E se o motor operar mais de 100 graus Celsius, o que é que acontece? Essa água ela vai evaporar, né? Quando ela estiver lá dentro, certo? Então, por isso que tem radiadores. Tem carros que usam aditivo, porque o aditivo ele tem uma temperatura, dependendo do aditivo que estiver sendo usado, mas provavelmente, né, ele tem uma temperatura de ebulição mais alta do que do que do que a água, o que faz com que foi mal. O que faz com que o motor consiga transferir o calor para o aditivo sem que ele evapore, certo? Então ele consegue fazer aí justamente a função que a questão 4 diz, beleza? Então vamos analisar as coisas, beleza? Alto calor latente de fusão. Então, vê, alto calor latente de fusão. Pensa comigo, vê. Baixa temperatura de ebulição, não, né? Ao contrário. Baixa condutividade térmica também não. Porque ele tem que ter condutividade térmica para receber o calor proveniente do motor. Então, eu tenho alto coeficiente de dilatação, mas a gente não está falando de dilatação. Então, tem alto calor específico e alto calor latente de fusão. Então, a gente pode pensar o seguinte: sobra alto calor específico e alto calor latente de fusão. Só que vê, calor latente de fusão. A gente não está falando de fusão, a gente está falando de ebulição, a gente está falando da passagem do líquido para o sólido. Desculpa, do líquido para o gasoso, que é a ebulição. Então, por isso que conta essa alternativa. Então, mesmo se você não soubesse, você respondia certo, mas tipo, o alto calor específico, que é a quantidade de calor que ele consegue absorver sem mudar o estado, porque a gente já está falando de calor específico, a gente está falando de calor sensível, que é justamente quando você recebe calor e não muda de estado. Então, quanto mais alto for o calor específico, maior a propriedade dele, maior vai ser a utilidade dele nesse caso, que ele vai conseguir absorver mais calor sem mudar de estado, certo? Então, por isso que seria a resposta da letra A. Show, galera. A questão seguinte diz o seguinte: uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra da garrafa térmica seria criar o selo de qualidade, que faz com que, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias que informariam a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem no valor inicial da temperatura de equilíbrio, Aí diz, o quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual de temperatura. Então tem aí, ó. Menor que 10%, entre 10 e 25, 25 e 40, 40 e 55, mais do que 55. Vamos lá. Para atribuir a categoria ao modelo de garrafa térmica, são separadas e misturadas em uma garrafa duas amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius. Há uma proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Ou seja, se eu chamar a massa de água fria, se eu chamar a massa total de MT, a massa total, beleza? Então, eu tenho 1/3, então eu tenho MT sobre 3 de água fria, mais 2/3 de MT sobre 3. Então, 2/3 de água quente e 2/3 de água fria. Então, fria e quente. Show? Vamos lá. Aí o que é que acontece? A garrafa será fechada 6 horas depois, a água sai a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo 16 graus Celsius. Então, vê. Vamos pensar comigo. Se é um sistema isolado, sem troca de calores, então o que é que acontece? Tudo vai entrar em equilíbrio térmico. Então, a soma dos calores internos vai ser igual a zero. Somar o calor. A gente pode fazer assim, desprezar a capacidade térmica da garrafa e ver como seria a situação, como deveria ocorrer a situação se não tivesse nenhuma perda de calor, certo? Essa situação aqui, quando termina com 16 graus Celsius, a gente já sabe que é a situação quando ocorre a perda de calor da garrafa, né? Então a gente vai ver a situação ideal, tá? Então são dois calores, né? Calor da água fria mais o calor da água quente, e se soma vai ser igual a zero. Então o calor da água fria aqui macete, né? Os dois são sensíveis, né? Então não tem mudança de estado, então vamos lá. MT sobre 3 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, né? Que vai ser a temperatura final, que eu não sei. Vou botar TF, menos a temperatura inicial da água fria, que é 10. Isso tudo mais 2m sobre 3, né? 2mt sobre 3 vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que vai ser TF, que as duas vão terminar com a mesma temperatura, menos 40, né? Nesse caso, igual a zero. Então, o que é que acontece? Como tem M dos dois lados da equação, galera, se eu dividir C vai sumir, M vai sumir, a gente vai ficar com a equação assim, ó. Vamos lá. A gente vai ficar assim. TF menos 10 sobre 3
igual a 2 terços de TF menos 40. Então vamos distribuir, né? Vai ficar TF sobre 3 menos 2TF sobre 3 também. Vai ser igual a aqui vai ficar menos 10 sobre 3 passa para 10 sobre 3 menos 2 vezes 2 terços de 40. Então o que acontece? Corrigindo aqui o sinal, ó, isso aqui ficava menos 2 terços, né? Então menos 2 terços aqui ia ser menos, aqui ia ser mais. Show? Então, vamos lá, deixa eu só ajeitar tudo aqui e apagar aqui para não dar erro. Vamos lá devagarinho, tá? Tá tudo sobre 3 de um lado e do outro, então sobre 3 pode vazar também. Então vai ficar TF menos 10 igual a menos 2TF mais 40, mais 80, né? Que é 40 vezes 2, certo? Então, vai passar o 2 para o lado, certo? 2 para o outro lado, vai ficar 3TF igual a 80 mais 10, que é 90. Então, o TF vai dar quanto? TF vai ser igual a 30. Então, idealmente falando, qual seria a variação de temperatura? Ela ia sair, a temperatura final seria 30, né? E na garrafa térmica ocorreu com 16. Então vamos ver a porcentagem, Vi. Se a garrafa térmica mantesse 100%, se a temperatura dela fosse manter 100%, então Vi, ia para 30 a temperatura final. Só que no caso dela, da temperatura real, foi para 16, tá? Então o que acontece? Quando faz essa variação, a gente vê o que deveria ser a variação dividida pelo que deveria ser. Então a variação de 30 para 16 é 14, né, dividido por 30, tá? Então isso aqui vai dar a nossa porcentagem. Deixa eu dividir aqui 14 dividido por 30. Vai dar 0,46, né? Que seria 46%, tá? Então essa porcentagem aí tá na categoria D, né? Entre 40% e 55%. Beleza? Vamos dar uma checada na resposta. Letra D. Beleza? Foi isso mesmo. Entre 40% e 55%. Show? Vamos para a questão 6 agora, tá? Em aquecedores solares utilizados em residências, tem o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para a água de um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente em outro reservatório que encontra-se a 25 graus Celsius. Beleza. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria da mistura de um banho? Vê. A mesma ideia da questão de cima, galera. Pensa comigo, eu vou somar os dois calores. Eu vou abrir outro programa aqui que fica melhor escrito, tá? A escrita aqui fica meio ruim de mostrar, então deixa eu abrir outro e a gente faz aqui. Show? Vamos lá, deixa eu só minimizar isso aqui. Deixar o outro aqui no lugar bom. Vamos embora, viu? Pensa comigo. Olha o que ele quer, galera. Vamos olhar o que ele quer, viu? Ele diz o seguinte: eu quero que a minha temperatura final seja 30 graus Celsius. Certo. Então tem duas águas, beleza? Então tem o calor 1 mais calor 2 igual a 0, certo? Porque estão em equilíbrio térmico. Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então, beleza. Os dois são quimacete, né? Porque são calores sensíveis, né? Então vamos lá. O calor específico da água é o mesmo para os dois, beleza? Isso aqui é a massa de água quente e isso aqui é a massa de água fria. Beleza, então a massa de água quente vezes a variação da temperatura da água quente. Então vamos lá. Os aquecedores têm o objetivo de elevar a temperatura até 70 graus Celsius. Então a temperatura inicial da água seria 70 graus Celsius, da água quente, né? Então vai ser a temperatura final da água, que ele quer que seja 30, que é a ideal, né? Então vai ser 30, menos a inicial, que é 70. Beleza? Essa é a variação de temperatura. Show? Tudo isso mais a massa de água fria vezes a variação de temperatura da água fria, que vai ser quanto? A água fria vai estar a 25 graus Celsius e a temperatura final dela é 30. Então vai ser 30 menos 25, igual a zero. O que acontece? Vai ficar menos 40, né? Menos 40 mQ, que é a massa de água quente, vai ser igual a menos a massa fria vezes 5, né? Então, menos com menos voou, vai ficar 40 mQ, que é a massa quente, igual a 5 mF. Então, ele pediu o quê? Ele pediu a razão entre a massa quente e a massa fria. Então, massa quente
dividido por massa fria, vai ser o quê? Só vai passar 40 dividindo. 5 sobre 40. Simplificando isso aqui, 5 sobre 40 vai dar quanto? 5 dividido por 5 dá 1. 40 dividido por 5 dá 8. 1 oitavo vai ser aproximadamente quanto? Então vamos olhar aqui. Ó. 1 dividido por 8. 1,125, né, que seria a resposta da letra B. 0,125 foi mal. 125 seria a resposta da letra B. Tá vendo, galera? Então você vai ter calma, fazer o sistema direitinho que vai dar certo. Show? Então vamos lá. Vamos ver, dar uma olhada nessa questão 7 aí. Teórica, né? Então vamos olhar ela aqui. Em experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas a um termômetro, no ponto médio de distância entre as garrafas. Beleza. Foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Eu li tudo errado, vamos lá. Em experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e outra pintada de preto, acopladas a um termômetro. Beleza. Num ponto médio de distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Logo durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B. Depois que a lâmpada foi desligada até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Beleza. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à garrafa branca durante todo o experimento foi. Galera, aí você tem que lembrar da questão da absorção de luz. Tem que lembrar um pouquinho de ondulatória também fora de calorimetria, né? O preto, a cor preta, ele absorve tudo. Então, provavelmente a cor preta, a garrafa de cor preta, ela atingiu uma temperatura maior durante o tempo que a luz estava ligada, porque ela absorveu mais calor daquela luz, ela aprisionou mais luz, certo? Então, provavelmente, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à garrafa branca, foi maior no aquecimento, certo? E provavelmente menor, igual no resfriamento, né? Então, foi mal. Aqui, maior no aquecimento e igual no resfriamento, tá? Certo? Não, no caso isso, se ela. Acho que a letra é, deixa eu dar uma olhada. Tá vendo? No caso, se ela absorveu mais temperatura, se ela absorveu mais calor, se a garrafa preta absorveu mais calor, então, consequentemente, se ela teve uma temperatura maior do que a garrafa preta, teve uma variação de temperatura maior do que a garrafa branca, então no resfriamento ela também vai ter uma temperatura maior, né? Uma variação de temperatura maior. Então a resposta seria a letra E mesmo, tá? Vamos lá. Galera, tem algumas questões para vocês, tá? Vou responder essa 10 e deixar as outras por questão de tempo. Show? Então vamos lá. Na questão 10 é o seguinte: uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo tempo, pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. É correto afirmar que a lata está realmente mais fria, pois a cidade calorífica da garrafa é maior do que a da lata. Você já ouviu falar em cidade calorífica? Não, né? Então, a lata está de fato menos fria do que a garrafa, pois o vidro possui uma condutividade menor do que o alumínio. Na verdade, deveria ser o contrário, né? O alumínio possui uma condutividade maior do que a do vidro, que é a mesma coisa que eu disse aí, só que no caso, a lata deveria estar com a impressão de mais frio do que o vidro, né? Só que, tipo, vocês sabem que isso, galera, é causado tipo uma sensação térmica, né? A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica, não. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. A sensação é devido ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. Isso. Porque, vê, se elas têm equilíbrio térmico dentro da geladeira por um longo período de tempo, então elas estão à mesma temperatura. A diferença é que, como o alumínio conduz mais calor, é o maior condutor, tem uma condutividade térmica maior, a sensação de que a lata de alumínio está mais gelada é maior do que a sensação do vidro por causa da condutividade térmica. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixei duas questões aí para vocês, mas tem o solucionário, certo? Qualquer dúvida é só chegar e perguntar. É isso aí. Beijão para vocês e boa semana.